Esse programa é patrocinado pelo Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Um dia melhor que o outro. Eu sou Mara Ferraz e está no ar o programa Pode Mais, aqui diretamente da Casa do Cooperativismo Paulista. Hoje, na nossa mesa, uma mulher que entrou numa área dominada pelos homens e virou testemunha de algum dos momentos da história do esporte mundial. Minha amiga querida Silvia Vinhas. No sofá, um médico que vai contrariar um monte de mitos sobre celulite, lipedema e até emagrecimento. Dr. Cleugo Porto. E tem mais. No nosso Minuto da Mente, a psicóloga Carolina Delgrande vem com um recado muito especial para você. Então fica com a gente até o final do programa, comenta, compartilha, já se inscreve no nosso canal, aproveita e segue a gente lá no @PodeMaisOficial e o @MaraFerrazOficial. E antes da gente começar o programa de hoje, eu quero dividir um momento com vocês. Tem histórias que elas começam com uma ideia, outras histórias começam com um sonho. E tem aquelas que começam quando muita gente decide caminhar na mesma direção. É isso que o cooperativismo faz. Transforma o trabalho de cada um em uma força muito maior. E quando essa força ganha uma caixa, atravessa o Brasil e chega a uma das cozinhas mais famosas do país, olha só o que acontece. Isso aqui não começou agora. Esses produtos passaram por muitas mãos, carregando trabalho e dedicação, somando histórias pelo caminho, até chegarem aqui. E o melhor, você nem imagina onde a gente chegou. E para deixar o programa ainda mais especial, trouxemos alguns cooperados. Produtores rurais, responsáveis por parte dos produtos das caixas. A cooperativa, ela mostra que não são apenas duas mãos que fazem aquele prato de comida. São várias mãos. Oi, tudo que bem? caixa Delícia! Essa caixa é do amor. A caixa tá belíssima, tem verduras, proteína, tem leite, tem queijo. Dá pra fazer muita coisa com isso aqui, hein? Diretamente aqui do estúdio do Sistema OCESP, a Casa do Cooperativismo Paulista, a gente começa mais um programa Pode Mais. E hoje a minha entrevistada tem feito do tempo um lugar muito confortável. Dizem que as pessoas bem-sucedidas são aquelas que, quando são crianças, ouvem histórias. Depois, na fase adulta, elas começam a fazer história. Na fase madura, elas são reconhecidas pela história. E depois elas entram para a história. E ela já entrou para a história do jornalismo, principalmente o jornalismo feminino. E é minha amiga! Ai, que linda, que apresentação linda, Silvinha obrigada. Vinhas, que bom te ter aqui, viu, amiga? Que bom que deu certo. Eu estava com muita saudade de você. É, faz tempo que você foi me visitar, é E isso mesmo. depois que a gente terminar o programa, a gente vai fofocar. Ótimo. Que é uma coisa que a gente gosta. A Márcia Sensitiva diz que a fofoca, quando ela é ruim, ela tira a nossa luz. Mas a fofoca, quando é boa, que é uma fofoca pessoal, Silvia, eu fiz isso, olha, É você uma não troca sabe. ótima. É tão gostoso, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que uma das coisas mais importantes que tem na minha vida hoje é a troca com os meus amigos e minhas amigas. Eu até falei outro dia sobre isso, a respeito da longevidade, né? As pessoas perguntam muito para mim o que você acha importante, né? Chegar bem. Eu falo, gente, hoje, para mim, o mais importante de tudo são os amigos que eu tenho. Essa troca que eu tenho. É sentar para bater um papo, para jogar a conversa fora, para tomar um vinho. Pra dar risada. Isso maravilhoso. E tem um amigo para cada coisa, né? Sim, é verdade. Você quer fofocar, você vai com aqui. Você quer chorar, você vai com essa outra que te acolhe um pouco mais. Você quer comprar roupa, tem aquela que tem aquele olhar que adora, clínico. sabe pegar lá, pensar uma roupa. Né? Então, eu falo que a amizade, essa troca, eu acho tão importante. Esse olho no olho que a gente está aqui, né? E quanto mais a gente amadurece,
mais valor a gente dá para as conexões. Com certeza. Porque tem um tempo da nossa vida que a gente não consegue enxergar a grandiosidade que tem esse plantar, né? E quando você amadurece, você vê o quanto é bom você poder contar com as pessoas que estão na sua vida, porque fazer com que as pessoas permaneçam é uma arte. E a gente prestar atenção em quem fica, né, Mara? Porque tem muita gente que entra na nossa vida para nos dar alguma coisa. Por exemplo, o pai da minha filha entrou apenas para me dar minha filha. E olha que importante. Muito importante. O ser mais importante da minha vida, essa pessoa não ficou. Então, tem gente que entra na sua vida para te ensinar alguma coisa, para entrar e sair, para te ensinar a amar, para você chorar, para você sofrer. Então, as pessoas que ficam na nossa vida, eu não posso dizer que eu tenho muitos amigos, mas quem está na minha vida hoje é uma pessoa importante, é uma pessoa que eu gosto e que eu valorizo essa pessoa. Muitas vezes a gente não está junto, né? Por exemplo, a gente não está junto, mas a gente com certeza senta para conversar, a gente continua de onde parou. E sabe que uma pode contar com a outra. Não é? Né? Mesmo não tem essa não necessidade estando... de cobrança. Você sabe que eu gosto das amizades que exigem manutenção, mas eu também sei que nós estamos num momento da nossa vida muito bom em relação à produtividade. Enquanto muita gente fala sobre etarismo, tem queixas, né, dos desafios que a idade traz, o mercado de trabalho, eu de verdade, eu olho para a gente e vejo duas mulheres muito potentes, porque a gente não para, a não ser que a gente queira. Ainda bem, Né? Porque não é para todo mundo, né? Assim, a gente tem esse privilégio de, muitas vezes, estar num momento da carreira de poder escolher algumas coisas, né? Teve uma época na minha vida que eu torcia para ter um semáforo em vermelho para eu poder comer a minha marmita entre um emprego e outro, né? Então, tinha uma demanda grande e tal. Quando você chega agora na maturidade, que você já passou por muitas coisas, você aprende a diminuir menos e escolher as coisas que você quer. Mas isso é um privilégio, né? Você chegar na maturidade e ainda poder escolher, você ter tempo, você escolher o seu tempo, fazer o que você gosta. Que coisa mais maravilhosa do que fazer o que gosta, Mara? Eu falei isso outro dia. Eu falei, Não é uma às delícia? vezes eu me sinto uma cantora, porque a Não cantora, Você ela sai de ganha casa dinheiro feliz. para cantar. E a maravilhoso. gente ganha dinheiro para fazer o que mais gosta, entrevistar pessoas, fazer cerimoniais, apresentar eventos, fazer publis que tenham a ver com a nossa vida, falar sobre coisas também que são profundas e que têm a ver, porque o raso não nos pertence, né? Não. A gente não dá conta do raso. E a importância de você fazer aquilo que você gosta na vida. Porque muitas vezes tem pessoas que ficam a vida inteira num emprego. Está ali no emprego, ela cumpre, faz direitinho e tal. Só que quando não é uma paixão, parece que aquilo tem um peso. E quando você pode trabalhar naquilo que você gosta, aquilo que você ama, já vira um propósito misturado. E no final do mês você ainda ganha alguma coisa para fazer o que você gosta. Você sai da sua casa para se divertir. Que coisa maior que essa? Silvia, tem um processo, né? E de processo você entende, porque o que eu mais vejo hoje são pessoas desistindo frente aos desafios. E quem desiste... Você está vendo isso? Eu vejo muito isso acontecer. Eu vejo isso acontecer todos os dias. Com mais jovens ou... Eu acho que com os mais jovens com mais força, né? Mas eu entendo que os desafios passaram a ser encarados como um sinal do divino, né? E nós fomos muito desafiadas. O tempo todo, Né? E você entrou para a televisão, era para ela ter sido dentista, tá, gente? Não, eu fui. Você foi, Opa, 6 trabalhou anos. um tempo, né? 6 anos? E era para ter... Normalmente a pessoa escolhe a odontologia e fica na odontologia. Ela escolheu a odontologia, cuidou de alguns sorrisos e depois ela falou, não, eu vou para a comunicação, né? E virou uma grande jornalista. Na verdade, desde pequena eu queria ser jornalista. Eu sabia que eu queria porque é aquela coisa de você contar o que você faz na infância, ficar na frente do espelho, fingir que eu era apresentadora. A mamãe sempre fala isso para mim. Só que eu sempre fui muito tímida e muito insegura. E eu tinha uma coisa meio assim, eu sofria bullying na escola, ninguém me escolhia para nada. Então, minha autoestima era muito baixa. Então, eu achava que eu tinha que ir por uma coisa que fosse ali, eu morava em Santos, ali perto em Santos. Quando eu fui fazer o vestibular, eu não fui para o jornalismo, falei, não, acho que ali não vai dar, é melhor eu ir por aqui, que vai todo mundo. Talvez, eu vou tentar nutrição. Eu tentei um monte de coisa, só não tentei jornalismo.
E aquilo ficou dentro de mim, porque assim, é aquilo que eu falei desde o começo. Se quando você não faz o que você gosta. Você imagina, Mara, quando algum cliente cancelava, eu ficava feliz. Nossa, ele cancelou, eu posso ir embora. Quer dizer, eu não gostava daquilo. Eu fazia porque eu estava lidando com saúde. Sim. Você não pode mexer na boca de alguém, ainda mais que eu cuidava de criança. Mas aquilo não era para mim. Então, na verdade, nessa época eu era casada com o Luciano do Vale. E eu era só uma espectadora, né? Eu não estava na parte esportiva, não estava na parte de comunicação, nada. Eu era dentista mesmo. Então, a minha vida não tinha protagonismo. Eu vivia a vida dele. Quando ele falou que a gente ia embora para os Estados Unidos, eu não tive dúvida que ele ia montar uma produtora lá para os Estados Unidos, que ele já estava na TV Bandeirantes. Então, ele montou, não existia essa coisa de produtora, de televisão fora. Hoje tem, né? Tem em Nova York, tem tudo. Naquela época não tinha. Então, ele imaginou montar uma produtora para produzir coisas nos Estados Unidos e trazer para o Brasil. E fazer para o Brasil, eu preciso ir para lá. E aí eu paro. Eu parei isso, eu fazia teatro, eu ia estrear numa peça. Na mesma noite que eu estava embarcando, alguém estava estreando no meu lugar. Então, eu mudei o meu destino para acompanhar o Luciano. E ele te incentivava? Em tudo ele incentivava. O Luciano sempre incentivou muito. E quando eu passei eu sempre falava que eu queria fazer o que... Quando eu sentava e via as pessoas fazendo show de esporte na época, né? Show de esporte, que ele ficou maravilhoso, sim. Eu falava, é isso que eu quero fazer, Luciano. Ele falou, não, você é dentista, tal. Então, eu comecei só a acompanhar tudo aquilo que ele fez, né? A carreira dele, tanta coisa, até que o João, a gente já conversou sobre isso, o João Kleber estava junto também nos projetos que o Luciano fazia de Miami, de fora. Eu era só uma espectadora. Quando eu me separei dele, olha só, quando eu me separei, que ele falou, e aí? Você quer? Eu falei, eu quero. Ele falou, então vamos lá. E aí eu comecei a trabalhar na produtora dele lá. Foi lá que eu comecei a trabalhar. Nós criamos dicas de Miami, dicas da Flórida. E aí começou até ter um momento que precisou de alguém para entrar no lugar da jornalista que fazia a Fórmula Indy. Foi assim que eu entrei. E foi uma oportunidade que surgiu porque você não desistiu. Você estava lá, você poderia ter falado... Ah, sim, né? Falado que não. Não vou voltar. Não. Né? Não. A oportunidade bateu aqui. Apesar dos nãos, agora é um sim, que depende só, né, de mim. E não que o portal estava aberto da facilidade. Não. As dificuldades estavam só começando, ainda mais no meio esportivo, né? Mas aí, assim, quando veio a oportunidade para tudo que eu sempre quis fazer. Então fica aquela coisa falando, nossa, finalmente eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu não posso ter medo agora. Como dizer não? E daí você, imbuída de dar o seu melhor, sabendo que você ia enfrentar ainda um mercado muito machista, porque até hoje o mercado do esporte, ele olha para a mulher... Eles tentam disfarçar, colocam algumas mulheres, né? Não, que são boas. E às vezes não boas. dão nem a fala completa, né? Às vezes mesa redonda. A mulher está falando redondas. ali, eles... Eu fico só prestando atenção nisso. Aquilo a gente chega a palpitar. Ainda é muito machista o mundo do esporte, do futebol, principalmente. E você, do lado de grandes nomes, né? Você ali... cobrindo a Ayrton Senna, o Jordan. Como é que foi isso, assim? Foram 2 pontos muito importantes da minha vida que eu guardo com muito carinho, porque foram mudanças muito importantes. Quando veio o Ayrton Senna, eu tinha acabado de ter minha filha. Minha filha nasceu em 92. E a gente já estava fazendo Fórmula Indy, eu entrei na Fórmula Indy, né? Foi uma coincidência que acabei colocando e foi dando certo, o Luciano foi deixando, eu fui correspondendo, eu fui aprendendo muito, que eu não entendia nada, Mara. Não entendia nada de carro, não entendia de nada. Eu fui colocada num lugar que eu queria fazer, mas o desafio era muito grande. Sim. Porque não era só ser jornalista e apresentar ou fazer alguma coisa. Não, eu tinha que entender de automobilismo. Eu não entendia nada. Mas eu falei, eu não vou perder essa chance de jeito nenhum. E fui indo, fui fazendo, sabe? As coisas foram aprendendo acontecendo. na raça, né? Então, quando veio a oportunidade do Ayrton Senna, eu estava no início da carreira. Minha filha era pequenininha, tinha 6 meses. Aquilo foi o início. Como é que eu ia... primeiro perder, eu sabia que eu estava vivendo um momento muito importante.
Porque eu sabia que era só eu. O Emerson Fittipaldi tinha dito para mim que não ia ter outra pessoa, que era só eu. Então, quando eu chego para entrevistá-lo, até as pessoas, tem muita gente que já sabe essa história, foi um momento para mim de incerteza demais, porque eu sabia que não era muito bem-vindo, ele não queria jornalista lá, né? Então, o fato de eu estar lá e da forma como eu tive que posicionar, tímida ainda, estava florescendo a Sílvia, né? Foi difícil, viu? As pessoas acham que é fácil, que cai na mão da gente, mas não cai. Eu passar o final de semana com o Emerson Fittipaldi e o Ayrton Senna junto, para mim aquilo eu olhava, eu sabia, mesmo com a minha pouca experiência, eu sabia que eu estava vivendo um momento único. A gente sabe. Você sabe, não sabe? Sabe que aquilo Você sabe que aquilo é importante. Agora eu entrei para uma história. Você né? sabe, eu falei, caramba. E eu lembro quando eu fui dar a notícia, não tinha, hoje, né, a gente faz pelo celular, mas não tinha telefone, essas coisas, não dava para você transmitir na hora. E eu lembro que a minha cabine, é uma coisa de filme até, era no meio do deserto, tinha uma cabine, porque eu estava no meio do deserto. Era uma cabine e tinha aqueles cactos, você via deserto. Eu lembro que eu estava dando a notícia que entrou na Band, eu entrei ao vivo no show de esporte, e eu falando, não sei o que, entrevistei Ayrton Senna, foi assim, foi assim. Eu sabia que aquilo era um momento mágico. Eu nunca vou esquecer aquilo, nunca vou esquecer esse momento. E até hoje, né, essa entrevista foi para 150 países, muito divulgado, porque foi a última que ele deu dessa forma, né? Eu tive ali o privilégio de estar com os dois, e depois, 2 anos depois, ele morreu. E você, quando entrevistou o Jordan, você entrou no vestiário grávida. Então, a maternidade... Que louco, né? Porque além de fazer Fórmula Indy... Muito bom, gente. Essa história é muito boa. Além de fazer Fórmula Indy, eu fazia também a NBA, toda a cobertura da NBA. Mas quando jogava em Miami, principalmente, eu era repórter. E veja, minha filha... O Jordan veio antes do Ayrton Senna. Porque no Jordan eu estava grávida de 9 meses. O Ayrton Senna, minha filha já tinha. Estava para ser mãe a qualquer momento. Sábado eu entrevistei. Sábado à noite. Minha filha nasceu segunda-feira. Então, percebe quando eu falo para você que hoje eu acho que desistir é mais fácil? Porque desistir não era algo que passava pela cabeça. Eu queria mais fazer aquela entrevista. E eu lembro, né, a gente tem uma vida dedicada à comunicação. E quando você tem a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, né? E às vezes você não tem a sorte de ter uma chance de explodir. Então você tem que todos os dias plantar a mesma coisa, acreditar que você está colhendo, que você está fazendo, que você vai indo. E talvez você toque essa música para o resto da sua vida. Mas tem algo que te leva a fazer, e fazer muito bem feito, e fazer feliz, e falar, é sobre isso, né? Eu preciso viver isso porque é isso que eu sei fazer. Assim como desistir também é uma escolha, né? Sim, imagina se, por estar grávida de 9 meses, você falasse, gente, eu não tenho condição de fazer essa matéria, não vou entrar nesse vestiário para entrevistar, pelo amor de Deus, vou entrevistar o Jordan grávida desse jeito. Não, era notícia. Mas era o Jordan. Era o seu... Sim. Meu Deus, como é que eu ia desistir de entrevistar o Jordan? Era a sua vida ali, né? Eu persegui muito isso. Durante 1 ano, quase 1 ano e meio, eu falava para o cara, falei assim, por favor, quando der, eu quero entrevistar. Mas ele não ia para Miami. Ia para os outros lugares, mas não acontecia do Jordan jogar em Miami. Quando aconteceu, eu falei, não vou perder. Eu vou tentar mais uma vez. Eu só levava não. Sempre levei não. Mas e não desistiu? Eu não. Era um não atrás do outro. Só que a minha condição foi eu grávida. E aí eu lembro que o cara olhou para mim. Ok. Nossa. Não, mas aí no caso é o Jordan. O Jordan foi, quando ele me viu, ele realmente ficou muito... ele foi muito generoso, né? Com a forma como ele tratou tudo. Foi muito uma experiência. E depois foram importante. Quantos anos de Band, Silvinha? Eu saí da Band em 2014, depois da Copa do Mundo. E... É recente. Sim, né? da Copa do Mundo no Brasil. E eu confesso para você, Mara, que foi um momento ruim para mim, porque às vezes a gente acha que a gente está no auge, mas as pessoas não acham que você está na hora de você sair. Quando você acha que você está, nossa, que maravilhoso, eu fiz uma Copa incrível, eu ficava 6, 7 horas no ar, eu não levantava para ir para o banheiro. Aí quando acaba a Copa, o cara me chama.
e fala, Silvia, infelizmente, nós não vamos continuar com você. Eu falei, mas por quê? Eu posso tudo, eu já te provei tudo, mas eu não posso apertar um botão e voltar a ser jovem. Mas aqui tem uma bagagem, uma coisa que ainda dá para continuar. Tanto dá que a gente está aqui. Eu saí da Bandeira em 2014, olha onde a gente está. Eu não morri. Não, está eu muito, não precisava ter me trocado. E muito longe disso acontecer. E assim, na nossa história dentro da comunicação, na sua história dentro da comunicação, independente do nicho que cada um escolha, quando a gente olha para trás, 2014, a gente estava em plena produção, em plena atividade. Né? A gente estava ali trabalhando 12, 13, 16 horas por dia. Total, né? Sim. E 20 anos depois, 22, 2010 anos, 14, 15, 12 anos depois, nós estamos trabalhando tanto quanto. Sim. Né? E estão muito melhores, eu acho. E assim, dando saltos que talvez, se estivéssemos presas nos lugares onde estávamos, a gente não ia poder olhar e falar assim, nossa, eu estou muito melhor hoje. Né? Então, eu imagino, acomoda, né? Sim, eu imagino que tenha sido difícil. É difícil engolir. Ai, né? É difícil, porque é uma coisa que você não pode. O que você pode fazer? É difícil engolir porque você fala, eu vou ser trocada por quem? Né? Por uma mocinha 20 anos mais jovem que estava lá no dia seguinte. E que não tem a experiência que você tem. Tanto que ficou 3 meses. Né? E que você sabe que a gente deseja toda a sorte do mundo para todo mundo, mas cada um precisa ocupar um espaço. A gente precisa começar de algum lugar. E não dá para você começar ali do topo onde aquela pessoa já está. Eu admiro muito assim, o que a Globo fez, por exemplo, com o Jornal Nacional. O Bonner sai e entra o Tralli. É justo, né? Sim. Tralli tem uma história de 30 anos de Globo, fez... como ele conquistou aquele lugar. Exatamente. Então, assim, é admirável, né? Agora, quando você tira uma pessoa que está consagrada, que tem uma história para contar, que foi a primeira mulher que fez muitas coisas dentro do jornalismo, que deixa um legado, e você troca de forma incerta, porque daí não deu, né? Não foi tão bom quanto a emissora pensava. De lá para cá, o que é que mudou para você no jeito de se olhar? Não foi fácil, não. Confesso para você que foi um aprendizado muito duro, porque, principalmente para a mulher, quando ela olha para o espelho e ela vê que aquilo... Sabe, você pode fazer um monte de coisa, você pode... Eu me cuido muito, eu faço exercício sempre, eu me alimento bem. Mas, gente, o tempo é inexorável, o tempo é imparável, por mais que você faça. Então, eu me senti muito injustiçada. Eu fiquei triste porque no dia seguinte não deixaram nem eu entrar para despedir dos meus amigos. Então, aquilo foi uma mágoa que eu carreguei muito tempo. Uma mágoa, assim, que eu coloquei na caixinha, mas estava ali. Tanto que eu não conseguia passar em frente. Era uma dor. Não, eu não passo mais em frente da Band. Ainda dói. Porque era minha casa. Eu nasci ali. Como é que você cria um filho, você dá tudo de melhor para ele, porque tudo que eu sou eu aprendi na Band. Aí quando esse filho tá pronto, tá maduro, tá bacana, tá entregando, você manda ele embora? Você joga o teu filho para fora da sua casa? Então eu achei aquilo para mim, aí eu fui. E na mesma época, eu também, olha só, em 2014 eu saí da Band e em 2015 eu terminei um casamento, que também não deu certo. Então eu vinha de duas experiências da minha vida muito doídas. Então foram 2 alguns lutos. Lutos doídos, porque só quem já passou por isso sabe o que é você sair de um lugar que você gosta, ser mandado embora dali, e depois você tá com uma pessoa que você ama, que você acha que você vai ficar o resto da vida, e aquilo não dá certo. 2 projetos que não deram certo, juntos, na mesma época. Então foram anos de luto muito difíceis mesmo, para eu recuperar a minha autoestima. Eu olhava para o espelho, Silvia, você é boa, Silvia. Eu tentei me achar, Mara. Foi difícil, viu? Eu fui muito acolhida pelo outro grupo que eu trabalhei, e trabalho até hoje, que é a Unip Objetivo, que é o grupo do João Carlos de Gênio, né? Hoje quem está no lugar é a mulher dele, muito linda, a reitora, a Sandra. E continuando com o legado de homem, né? De marido, imagina você ter esse peso. E ela me acolheu. Ela me pegou no colo. Por isso que eu sou muito grata a eles. No momento que eu mais precisei, quem me acolheu foram eles. Essa empresa, que eu tô lá até hoje. Eu faço com o maior carinho tudo.
Eu apresento qualquer coisa que eles me pedem, porque eu sou muito agradecido, sou muito grata a eles. Então, não foi fácil. E por causa dela, também da Sandra, que ela falou, não, vamos... Ela chegou para mim um dia e falou assim, Silvia, você é muito boa, você é muito conhecida, você é muito... Mas está precisando resgatar essa Silvia. Porque a Silvia está quietinha. Eu estava lá trabalhando, ganhando meu dinheiro, eu estou quietinha. Resgatar como? Vamos resgatar a sua história. Foi ideia dela fazer o podcast, não foi minha. E eu comecei a resgatar a história da época do show de spot, chamar as pessoas. Aquilo começou a dar certo, as pessoas começaram a ver, começou a viralizar. E, de repente, o mundo se abriu. De repente, eu sou convidada para ir no Danilo Gentili para falar da minha vida novamente. Eu ainda perguntei para ele, falei, você quer falar do quê? Qual é o tema do programa? Ele falou, você. Eu falei, eu. Então, é gostoso quando você é validada depois do que eu passei. Porque eu sofri muito. Mas muito. De chorar, de acordar no meio da noite chorando. Você já viu isso? Uhum. Alguém que está dormindo, de repente, minha filha escutava o meu choro, de tanto que eu sofri. Ser acordada pela dor, né? Nossa, fica no subconsciente da gente, fica na vida da gente, fica nas células da gente. E você, então, passei por muita coisa. Em um dado momento, com a ajuda dessa amiga querida e empreendedora, você se acha de novo dentro da comunicação, Sim. fazendo entrevistas. Foi um despertar. Isso Sim, tem quanto tempo? 4 anos já. Então, assim, essa dor, ela demorou aí de 6 a 7 anos. Quase isso, para você se resgatar. Sim. E olhar para você como você sempre deveria ter se olhado, porque né, você é uma mulher linda, forte, gostosa, é bom te ter, é bom te ouvir, inteligente, sensível, tem visão. E ela estava enterrada junto com a dor, né? Sim, porque assim, eu achava que eu era invisível. A rejeição. Né? Foram 2 rejeições. 2 rejeições ao mesmo tempo. Como é? Eu desafio alguém a aguentar isso. E tá forte aqui de novo, entendeu? Porque não é fácil, gente. A rejeição é um luto muito grande. Não, é uma das piores dores que um ser humano pode passar. Você começa a desacreditar nas pessoas. Você começa a desacreditar nas pessoas, a desacreditar de você. Então, quando foi indo, falei, cara, tá voltando. Aquela Silvia tá voltando. E aí, eu me descobri nesse programa de entrevistas, também ouvindo muitas vezes a dor do outro, tentando passar alguma coisa. A troca ficou mais forte, ficou menos rasa. Uhum. A partir do momento que você tem algumas experiências na vida, você sabe até onde você pode ir nessa troca com o outro. Então, eu acho que me deu um embasamento muito mais forte até para ocupar o lugar que eu estou hoje. Não estou dizendo que a gente precisa sofrer para passar por isso, Sim, gente. Mas, não estou desejando isso para ninguém. Mas foi a sua história. E eu acho importante você falar, porque nesse momento a gente está falando com pessoas que a gente nem sabe em que lugar do mundo estão. Não sabe. E, de repente, você está falando com uma mulher de 30, de 40, de 50, que acabou de passar por uma perda muito grande, acabou de ser mandada embora, acabou de ficar sem nada, sem dinheiro, o marido morre, endividado, o marido foge. Ela tem que recomeçar e ela não sabe por onde. Né? E você não recomeçou negando a dor. Não começou escondendo a dor. Eu acho isso lindo. Eu acho a tua sinceridade uma das coisas mais lindas que você tem. Mara, eu sinto a dor. E ela é sincera assim com as amigas também, tá? Ela fala. Não, eu coloco... Eu quando estou sofrendo, eu ponho até música para sofrer mais. No carro, Deixa eu mergulhar nisso. Eu mergulho na dor. Porque, assim, eu mergulho na minha casa, eu fico quieta. Eu falo que eu fico no modo avião. Eu estou no modo avião. Eu preciso disso. Eu preciso estar comigo mesma, ficar quieta. Aí eu saio novamente. Eu renasço. Isso. Então, eu aprendi a ficar sozinha, se eu precisar. Não tenho mais precisar do outro. Uhum. Você aprende. Depois que você sofre muito e você vê que você sai das feridas, que você consegue se reerguer e estar bem, depois de tudo que você passa, um revés, uma rejeição, uma traição, o que for. Aí você fala, nossa, eu aguentei. E aí não é qualquer coisa que te tira. Forte, né? Não, mas aí não é qualquer coisa que te tira do prumo. Uhum. Não é qualquer um que vem e te abate. Aquela pessoa não gostou de... Ok, eu sei ficar sozinha se precisar. Uhum. Claro, você precisa das pessoas, a gente começou falando isso.
mas também sabe ficar sozinha, Uhum. sabe lidar com a solidão, sabe lidar com as coisas do Sabe dia a abraçar dia. a própria companhia e fazer com que a exatamente. própria companhia baixe. Total. E falar em própria companhia, você está Total. namorando? Não, Não, porque a última vez eu lembro que Não. tinha uma fé, assim, tinha tinha, uma teve aí, novidade, tava uma teve. coisa. Teve um tempo Tava até aí. tendo um momento bom, assim, de. E nesse momento. Mas você sabe que aconteceu uma coisa incrível, né? Eu sempre gosto de falar sobre essas experiências, mas eu nunca falei no meu podcast. Eu sempre tive relacionamentos grandes e estáveis. Uhum. Eu nunca fui uma pessoa de ficar. Não gosto de ficar, porque eu gosto de profundidade. Eu não gosto de nada raso. Uhum. Pela primeira vez, eu experimentei ficar com alguém, que eu já estava vindo de um processo. Eu vou dizer uma coisa para você. Foi bom? Foi. Fiquei 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio. Mas, assim, eu ainda curto profundidade. Uhum. Eu acho que a pessoa ela tem... Você dividir... Olha, mesmo eu falando de solitude, de solidão, disso... Eu acho a coisa mais linda que tem é você dividir com o outro. A reciprocidade também, né? É um Dividir com alguém que quer desafio, dividir com você, né? Entendeu? Alguém que quer a mesma coisa que você, né? Então, que quando curte fica essa só companhia. naquela coisa de sair de vez em quando, a gente não curte, Ai, que não. preguiça. Não. Né? Não curto. Eu adoro uma fala tua, e essa fala passou a ser um norte para a minha vida quando eu falo com uma amiga que acabou de ficar solteira ou que está passando por um momento difícil. Foi até um corte do Do 50 mais. do 50 mais. É isso. Que você diz, né, que entre você estar com alguém e estar sozinha, você prefere estar sozinha, porque para ter alguém tem que ser alguém que consegue chegar em você com o mesmo nível de tudo, né? As pessoas interpretaram errado, falando assim, você é mercenária, você está pensando em dinheiro. Gente, eu não estou pensando em dinheiro. Quando eu falo, veja, de tudo que eu falei aqui, eu chego num estágio da minha vida que hoje eu sei ficar sozinha se precisar, eu tenho a minha casa, eu tenho os meus amigos, eu tenho o meu dinheiro, eu posso viajar. Como é que eu posso colocar na minha vida uma pessoa que não esteja pelo menos no meu nível, não é nível financeiro, é de vida. É de tudo, né? Porque Para assim, entender o que eu estou vivendo. E olha, eu dou muito valor para isso e eu acho que, nossa, amor, o sentimento é muito importante. Mas depois que você conquista algumas estabilidades na sua vida, você precisa dividir estabilidade, Exato. né? Não dá para você gostar de jantar no restaurante X uma vez por semana, tomar um bom vinho e de repente você se vê pagando essa conta isso. ou pior, não podendo ir ao restaurante e tomar o vinho, porque se a pessoa não pode acompanhar, ela também não quer que você... Como é que faz? Gente, né, na fase madura, a gente não está aqui para dar passo para trás. Eu acho que tem A ou gente está no mesmo precisa- nível. A gente precisa dar passo para cima. Eu quero alguém para dividir. Como é que eu vou dividir uma pessoa que não viveu a mesma coisa que eu, que não tem a mesma estabilidade que eu? Sabe, não estou jogando, tipo, dessa água não beberei. Não é isso, porque às vezes o amor encontra a gente, né? Eu acho que a paixão, de repente, você olha e fala, opa, peraí, aqui é uma coisa diferente. E você, muitas vezes, se deixa levar. Mas hoje eu já não me deixo levar. Uhum. Eu sempre fui muito impulsiva. Deixa. Hoje não. Quando eu vejo que aquela relação não vai trazer nada para mim que eu vá acrescentar na minha vida, eu já não quero mais. Tá certo. Peraí, a gente pode caminhar juntos? Podemos. Não, eu vou ter que abrir mão. Não é o abrir mão, gente. Eu vou abrir mão do que eu já conquistei. Como é que faz? Tem que ser melhor. A pessoa tem que oferecer mais do que eu tenho na minha casa. Mais no sentido de tudo, de companhia, de aconchego, de generosidade. De conversa, de tudo. né? Nível intelectual, de tudo. poder proporcionar, porque proporcionar é muito bom, né? Mas dividir esse proporcionar é uma coisa necessária depois que você já viveu muito. Porque lá atrás, né, quando você começa a vida ao lado de alguém, você começa disposta a fazer menos, ter menos, Total, para se anula. você ir plantando, para você, né, você sabe a hora de dar o palco, a hora de subir no palco, fica aquela divisão. Mas depois que a gente já viveu tanta coisa, a gente quer uma estabilidade em tudo, emocional, financeira, e eu acho que ter isso como norte é maravilhoso. Como é que faz? Você tem que ter uma pessoa que você admire intelectualmente,
admire no sentido, tem, sabe, as risadas, a troca, tem que ser uma troca E igual. homem com postura de homem, né? É isso que é o negócio. Homem com postura de Você homem. sabe que a mulher, eu converso com muitas amigas solteiras, né? Eu ando com minhas amigas solteiras. E o que a mulher quer hoje? A mulher quer atitude. Não é nem a parte do dinheiro, de não sei o quê. Porque às vezes fala, pô, um homem bacana não está no teu nível. Não é isso. É um tipo de atitude realmente diferente da pessoa que assume aquela história, mas sustenta aquilo. Sustenta e valida aquilo. Isso é o mais importante. O que você acha de dividir conta? Eu acho um horror. Olha, se eu sair com uma pessoa e ela falar para dividir conta, ou eu pago a conta, ou eu divido a conta, mas com certeza eu não vou sair mais. Por quê? Porque já mostra uma coisa para mim, eu não sei, eu sou meio careta, sabe? Essa coisa de falar, a gente quer a nossa liberdade, mas a gente não quer perder a gentileza. Se um homem não puder, nessa altura do campeonato, a gente faz tudo. A gente não está mais na faculdade, entende? Não, mas gente, peraí, você não quer um homem romântico, você não quer um homem que tem uma gentileza com você, que vai te convidar? Gente, custa caro sair. Coloca a mulher e o homem para se preparar para o encontro. Nossa, a gente Veja vai pro você. cabeleireiro, vai Vamos fazer lá. depilação, Ó, vai tô fazer anotando aqui. maquiagem, Vai. vai pensar na roupa, se não tem... Daí, essa hora da branca, a gente nunca tem o que sair, a gente quer comprar pelo menos Não é? um sapato novo, uma roupa nova. Gente, pronto. Não, olha essa produção tua, para você sair. Né? Aí o Pronto. cara vai lá, toma um belo de um banho, põe uma calça jeans, um negócio assim, e sai. Olha o que a mulher fez para estar com você, entendeu? O mínimo que a pessoa pode oferecer é um bom vinho e a conta, né? Aí não dá. Né? Daí não dá. Não. Eu também não... E quando alguém fala assim, mas... Eu falo, olha, na época da faculdade, eu tive a sorte, né? O pai dos meus filhos, meu primeiro marido, era um cara que tinha muito essa coisa da postura. Né? Então, Que é mesmo muito bacana. universitário, Tua referência é boa, né? ele sempre pagou a conta. Eu nunca soube o que era pagar uma conta e continuo não sabendo. Ótimo. Né? E eu ensinei isso para os meus filhos também. Isso mesmo. Paguem a conta. Vocês Ou vão então sair. não vai. Né? E se for para dividir, é porque a gente, quando sai, a gente divide a Claro. conta. Não, é que você sai Né? com os amigos, está Então, tudo em ordem. Com um tem amigo hora, homem, né? não, deixa que eu divido. Agora o cara está te convidando. Tem hora para fazer. Não. Né? Aí não, aí não. Eu tenho um quadro aqui Hum. que é divertido, que se chama Quadro Sem Cortes. Então, você que já passou boa parte da sua vida fazendo perguntas, agora sem edição, sem ponto e sem cortes. Vamos lá. Entrevistado que fala 15 minutos e não responde da pergunta. Você corta ele ou deixa ele ficar enrolando e você faz aquela cara assim de que... Depende. Já aconteceu muitas vezes. Uma vez, eu já aprendi uma coisa, você não pode perguntar, como é que tudo começou? Não pergunta isso, porque a pessoa responde. E aí não dá para você cortar no meio. Não dá para você cortar. Eu perguntei, era uma pessoa importante, conhecidíssima, não vou falar aqui porque eu adoro ele. Como é que tudo começou? Quando acabou, depois de 40 minutos, ele não tinha terminado ainda. Jesus! E você? Ué, eu fui, né? Porque Tentando, estava no meio né? da história. Como é que você corta o meio da história? Não, é difícil. Entendeu? É difícil. Então, eu muitas vezes deixo. Quando dá para cortar, eu corto. Eu tento mudar o caminho, mas às vezes é difícil. Quando o entrevistado diz assim, ótima pergunta. E daí vem a resposta boa, ou você acha que quando fala ótima pergunta, tá pronto para enrolar de novo? Não, gente, vamos combinar aqui. Ótima pergunta é vício de linguagem. Você foi entrevistado num dia, não faça isso. Não fala ótima pergunta. Não. Todas as perguntas a gente tenta fazer com que sejam ótimas. Então, isso é uma coisa que não se faz. A educação, né? Educação de comunicação. Né? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Não. E as outras, então, foram péssimas. Você já terminou uma entrevista pensando, meu Deus, não rendeu absolutamente nada, certeza. vou limar esse programa. Com certeza. Com certeza. É duro, né? Teve uma engraçada, que eu recebi, ela estava nessa coisa agora de homem solteiro, né? Gente solteira. E o livro era as dicas de gente solteira, como é bom ser solteiro, uma coisa assim. Então, o programa inteiro ela contando das dicas. Aí, olha, você faz isso, você vai no supermercado, tem não sei o quê, tem não sei o quê.
Eu falei, e agora, a tua vida como é que tá? Ah, eu tô super feliz, arrumei um cara maravilhoso, tô casada. Eu falei, gente, o programa inteiro foi pra falar de gente solteira, e ela falando que agora ela tava feliz, casada, eu nem coloquei no ar. Tem coisas, tem entrevista que não dá pra ir. Né? Que sacanagem, É. né? Poxa vida. Aqui, quem você acha que dá mais trabalho nos bastidores? O talento, o assessor, ou, às vezes, o próprio apresentador? Mais trabalho? Que é mais trabalhoso, assim, difícil de segurar. Ai. O ego, aquela Olha, coisa do... eu vou te falar uma coisa. Eu só tive problemas de ego e de pessoas fazendo algum tipo de exigência com pessoas que não eram tão famosas. Porque quem é famoso mesmo e sabe, gostoso, né? chega numa boa. É gostoso. Chega numa boa. Chega feliz. Chega feliz, chega falando. Grato, né? de Sabe, tá é uma ali. coisa tão natural. É a pessoa que sabe que não precisa provar nada pra ninguém, entendeu? Essa é mais tranquila. Agora, produzir é o mais difícil, eu acho. Colocar alguém sentado na frente da gente é a parte mais chata. Porque muitas vezes você pode até falar com a pessoa, mas não chega, a produção não deixa chegar. Sim. Eu acho que eles dificultam muito. Até às vezes até a própria pessoa quer dar entrevista. Mas eu acho que produtores, assessores, eles dificultam. Eles dão um pouco de Eles trabalho. dão uma quebrada. E você acha que você fica mais perigosa quando você olha sério ou quando você olha e dá um sorriso? Eu não sei. Não sei. Nunca pensei sobre isso, se eu fico perigosa em algum momento. Porque, assim, às vezes a gente, né, tá ali passando por aquilo e você fala, bem, agora eu vou sorrir porque para mim acabou aqui. Né? Aquela Já não coisa de começa a prestar você atenção. não Mas consegue é que mais. você é muito chique. Você guarda aquilo e fala, né? Aquela coisa educada. Eu já não. Eu já vou pra cima e falar, bom, gente, fui. Eu já não tenho mais essa educação tua, da Mara. Não. Se a coisa tá ruim, eu vou embora mesmo e pronto. Olha, eu preciso ainda aprender a aprimorar isso em mim, viu? Não. Eu já... Vamos lá, uma rodada relâmpago. Olimpíada ou Copa do Mundo, se você tivesse que fazer uma cobertura já? Olimpíada. Olimpíada é uma delícia. Copa do Mundo são jogos espaçados e é o mesmo esporte. Olimpíada, você tem a oportunidade, não que a gente tenha quando a gente está trabalhando, que a gente trabalha muito quando vai para lá. Ninguém vai passear, mas Olimpíada. Pior fuso horário que você já enfrentou? Enfrentou alguns, né? Pior o quê? Fuso horário que você já enfrentou. Pior, para mim o pior, não tem nada pior, eu não quero voltar para lá. Eu fui para Singapura, 14 horas a mais. Eu sofri os 20 dias que eu fui no Mundial de Basquete. Eu sofri os 20 dias que eu fiquei lá. E depois mais 20 dias aqui para Não, conseguir. foi horrível. 14 horas a mais. É muita coisa. Uma pergunta que você acha que um bom entrevistador nunca deve fazer? Como tudo começou. Como tudo começou, né? Não faça, Não Mara. faça, não pergunta. Você Não sabe que pergunta. quando você falou isso, você me lembrou de uma coisa. O Vinícius, ele era muito fechado, né? Meu primeiro marido, ele é cirurgião cardíaco, normalmente não é de muitas palavras. Ah, não né? sei. Especialidade, eu acho que essa especialidade é uma coisa muito de quem é muito concentrado. Ele era muito sério, assim. E ele raramente ia buscar as crianças na escola. E quando ele ia, passava ali, via um pai ou uma mãe, né? Só mexia a cabeça e tal. E um dia, ele resolveu perguntar para um pai que foi buscar a filha na escola. Oi, fulano, que era médico também. Tudo bem? E foi muito bom, porque... Muito bom. Ele estava passando uma fase difícil, eu estava separando da mulher. Só que ele não parava de contar. Contou tudo. E daí ele chegou em casa e falou, vai demorar um tempo para eu buscar as crianças na escola. Porque eu nunca pergunto nada. Hoje eu perguntei e você me lembrou. Não, e a gente tem que aprender quando uma pessoa faz uma pergunta, você conta e vê um time aí. Tem um time para tua história. Dá uma paradinha, dá uma respirada, vê se tem uma coisa de volta, se tem uma parte, porque senão a pessoa vira protagonista de um papo, de uma mesa. Isso é muito feio. A pessoa se empolga, né? Não pode. Você prefere televisão ou o formato que você conquistou hoje, que é o podcast, fazer do seu jeito? O que você prefere? Eu gostei muito de trabalhar na televisão. A televisão é fascinante. Você Fiquei voltaria? 30 anos. Com certeza. Com certeza. Teria um programa que eu penso, né? Será que a gente pode sonhar ainda? Pode, claro que Posso. pode. Eu queria ter um programa de auditório, eu queria ter... Eu acho que eu nasci para fazer tipo o programa Mulheres, sabe assim? Que fica o dia inteiro, vai para cá, agora vamos sei o quê, agora tem a receita. Incrível, né? Eu sempre fui pro esporte, mas eu tenho... Quando eu olho aquele programa, eu falo, gente, esse programa é feito para mim. Sabe, Ana Maria Braga, essas coisas. Sei. Eu acho maravilhoso. Isso é uma coisa que eu acho São que eu gostaria. formatos que você Formatos, olha e pensa, eu me daria muito bem com Eu isso. gosto. Uma palavra, Silvia, que descreve você. Nossa, resiliente demais. Eu acho que a resiliência, para mim, de tudo que eu passei, e tô aqui, eu tenho orgulho de mim. Orgulho de mim. Às vezes eu fico um pouco cansada, né? Você vai diminuindo o ritmo, fala, puxa vida. Mas eu sou muito forte, Mas às vezes eu preciso me revisitar para me lembrar de quem eu sou. Eu sempre preciso dar uma olhadinha, peraí, Silvia, olha, acorda,
porque você já fez tanta coisa, você chegou aqui, você fez tanta coisa, você já passou por tanta coisa, que você merece. Você merece ficar agora quietinha, tomando um vinho, vendo TV. Eu acho que você falou uma coisa muito, muito, muito maravilhosa nesse exato momento, entre tantas outras que você trouxe hoje pra gente, que é se lembrar, porque às vezes a gente acha que as coisas não estão acontecendo. E quando a gente faz essa revisitação, a gente tem a oportunidade de ver quanta coisa já aconteceu. Quanta coisa já aconteceu, você está aqui. E daí você muda completamente o seu olhar, a sua gratidão, o seu jeito de encarar. Eu tenho muito orgulho de ter você aqui. Obrigada, Tenho orgulho de ser sua amiga. Obrigada. Tenho orgulho de poder te ouvir e falar, nossa, olha, é essa a direção. Obrigada. Você é uma tremenda inspiração. Muito obrigada. Obrigada, viu, pelo convite. Amo você. Muito bom ter você aqui. E é com essa emoção que eu chamo agora o Minuto da Mente com a nossa psicóloga Carolina Delgrande. Eu sou a Carolina Delgrande, psicóloga, e começa agora o Minuto da Mente. Nem sempre percebemos o quanto mudamos enquanto estamos ocupados apenas tentando seguir em frente. Ao longo da vida, vamos sendo transformados por experiência que vivemos. Algumas deixam marcas difíceis, outras nos fortalecem e muitas vezes carregamos uma imagem antiga de nós mesmos que já não corresponde à pessoa que nos tornamos hoje. Olhar para a própria história também é reconhecer o caminho percorrido, não para permanecer preso no passado, mas para compreender como ele participou da construção de quem somos hoje. Reconhecer quem você se tornou também faz parte do processo de cuidar de si. Entender a mente também é uma forma de autocuidado. Antes de falar com o nosso convidado, que também vai falar muito sobre esse assunto que interessa a todas as mulheres, a gente vai falar hoje sobre celulite e lipedema. Talvez você não conheça alguns dados. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 95% das mulheres brasileiras têm celulite em algum grau. É praticamente a regra e não a exceção. O lipedema, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como doença em 2019, ele atinge cerca de 12,3% das mulheres brasileiras, quase 9 milhões de mulheres. Com um número desse tamanho, é estranho que a gente ainda trate esse assunto com tabu e tanto preconceito. Mas, para desmistificar de vez, eu converso hoje com o Dr. Cleugo Porto. Ele é especialista em celulite e harmonização corporal. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu fiquei tão feliz a hora que eu estou ali, dando aquela zapeada no Instagram, e eu vejo algumas personalidades que admiro, que gosto muito, como Luciana Gimenez, Simone, entre tantas outras celebridades que frequentam a sua clínica, porque você trouxe algo que é muito importante para a nossa autoestima. Exato. É muito difícil uma mulher que não tenha celulite. Agora, quando é um grau pequenininho, tem ali um buraquinho ou outro, mas é uma mulher que se cuida, o corpo tá ok, a autoestima tá ok, ela toca. Agora, tem alguns casos onde a celulite ela parece que aumenta todos os dias e você vai vendo a diferença no seu corpo, principalmente na fase madura, né? Na realidade, a celulite não tem... ela começa... não tem uma idade certa, né? Claro que a obesidade, o estilo de vida ruim, digamos assim, para simplificar, influencia bastante. Mas é uma doença estrogênica, está muito relacionado com doenças estrogênicas, né? Excesso de estrogênio corporal, né? A predominância estrogênica. Porém, eu sempre falo, a celulite independe de estar gordo ou magro, né? Independe de raça. Mas você pega, eu tenho pacientes com 6% de gordura corporal, atleta, que tinha um monte de celulite, você entendeu? Então, assim, são linhas que ligam a face muscular até a musculatura. E elas estão tracionando. Tem muita gente que fala, eu emagreci e melhorou a celulite. Não é que melhorou, essa linha tem um tamanho. Se você não tiver tracionada a linha, não aparece a celulite. Se oscilar de peso, engordar um pouquinho, traciona a linha e vai aparecer a celulite. Aí o trabalho é achar onde está essa linha, romper ela profundamente para que uma ponta não ligue na outra e você resolver o problema. Muita gente faz aquela famosa subincisão. A subincisão não funciona. O que é subincisão? Subincisão é quando eles descolam, eles entram com uma cânula que chama bico de pato
e descolam a pele da gordurinha, seja bumbum, no caso eu sou um dos únicos do mundo que faz coxa, eles descolam a pele da gordura, aquela celulite some momentaneamente, mas quando a pele aderir de novo à gordura, volta, porque a linha está ali. Então tem que achar onde está a linha e romper a linha. E qual é o procedimento que hoje você faz na clínica que torna o seu trabalho muito singular? É que assim, eu fiz geriatria, nutrologia e ciência do envelhecimento humano. Sempre trabalhei com envelhecimento saudável. E querendo ou não, os pais terminaram trazendo os filhos e eu comecei a trabalhar com atleta também. E na busca de resolver um problema que até então não existia solução, eu encontrei uma pessoa que ensinava a fazer celulite em glúteos. E aí eu comecei a fazer glúteos, só que logo que eu comecei a trabalhar com isso, começou a aparecer coxa para eu fazer. E ninguém sabia fazer coxa, até então ninguém fazia coxa. E eu falei, eu faço. E devagarzinho, mais com conhecidos, fui desenvolvendo um método, um protocolo que funcionasse e que fosse efetivo. E a gente chegou nesse protocolo e eu comecei a divulgar isso no próprio grupo que a gente tinha. Eu fui considerado algumas vezes o melhor do mundo nisso, pelas coxas, não pelos glúteos, mas aqui a coxa é muito mais difícil de fazer, o tipo de celulite é diferente, a extensão da celulite, a forma como eles estão lá dentro é diferente, entendeu? Então é muito mais difícil fazer. E aí eu comecei a ser reconhecido por isso, pelas coxas. Hoje, se você procurar no Instagram, você vai ver que é muito raro você achar alguém que faça coxa e que tenha resultado como eu mostro, né? E os poucos que tem são alunos meus, porque hoje a gente dá curso. E né? é inacreditável, realmente é muito animador, porque às vezes a gente vê casos ali de pessoas que sofreram por muito tempo com excesso de peso e ao emagrecer sobra aquela pele, é como é uma celulite em cima da outra, realmente é algo que a gente vê e fica triste de imaginar como seria conviver. E, de repente, tem o antes e o depois. E, assim, fazendo uma variação. É claro que eu sei que tudo tem o grau, mas tem um número de consultas para ter o resultado? De 10 a 20, de 10 a 30? Como é que funciona? O procedimento, a gente faz o procedimento, a gente dá o procedimento, o dia. A pessoa foi lá e fechou comigo para fazer o tratamento das coxas. A gente dá o procedimento e dá 2 retornos entre 2 a 4 meses para ela estar voltando e fazendo um complemento. Depende muito da quantidade de celulite e do grau de flacidez. Hoje a gente tem, eu acho que você deve ter visto alguns resultados, a gente tem pacientes que chegaram lá bem comprometidas, que a gente terminou usando, feito o procedimento e usando os 2 retornos. Mas uma paciente, média, a gente muitas vezes na segunda sessão a gente já resolve tudo. E as pacientes que não tem tantas, a gente já na primeira sessão ali, no dia que faz o procedimento principal, a gente já resolve tudo. Mas a gente sempre dá os 2 retornos, porque a mulher principal, o maior público meu é 40 a mais, né? Que já está perto da menopausa, algumas já entraram na menopausa, perto de 50 anos, e a flacidez vem, né? Então a gente sempre dá os retornos de qualquer forma para que elas façam um bom bioestímulo. A gente tem uma maneira de bioestimular que é diferente também. A gente usa um produto mais concentrado, a gente espalha 360 graus na coxa, melhora muito o joelho, que é uma dor que muita mulher tem, que é um joelho triste, exatamente, em volta, né? Então, assim, enfim, respondendo, no máximo em 3 sessões, a maioria das mulheres não tem mais nada. E falando sobre lipedema, a gente não ouvia falar muito sobre o lipedema, é uma conversa até que recente, né? E quando as pessoas começaram a falar, as pessoas então começaram a identificar, nossa, eu tenho lipedema. Tem um sintoma que você possa falar aqui para a pessoa identificar se ela tem lipedema? Tem. O lipedema, muita gente confunde também celulite com lipedema e lipedema com celulite, e são doenças diferentes, a fisiopatologia é diferente, né? E o lipedema é uma doença crônica que tem que ser tratada, questão de saúde, e controlada para sempre, né? Se você tratar e não controlar, ela pode voltar. Ela só não volta depois da menopausa. Na menopausa, os níveis de estrogênio caem, é um bloqueio fisiológico, e a doença estabiliza ali, pode deixar sequelas ou não, né? Mas, enfim, os principais sintomas do lipedema, fica facilmente roxo com palpação, é muito dolorido, a gordura é mais esponjosa,
você tem um crescimento desordenado da cintura para baixo e nos braços. A mulher com lipedema, quando emagrece, ela fica o tronco magrinho, o rosto magrinho, as mãos magrinhas, tal, mas da cintura para baixo sempre é mais gordinho e os braços normalmente são grandes, né? Isso são sintomas, a perna pesada, entre outros sintomas, né? Eu preciso perguntar umas coisas aqui, porque essas perguntas, assim, são muito frequentes. Os cremes para celulite, eles funcionam? Não. Nenhum. Não existe nenhum tratamento. Inclusive, na minha rede social, acho que foi antes de ontem, esses dias aí a gente abre a caixinha, vê aquela enxurrada, né? Perguntavam muito sobre se eu usava tecnologia. É zero tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia, mas eu acho que a tecnologia é muito limitada em algumas coisas. E é mais comercial o negócio do que efetivo. Então, assim, eu não sou contra, mas eu não uso nenhuma tecnologia para nada. Você entendeu? É técnica. É técnica, totalmente. Protocolo, totalmente. Você falou de cremes, né? Nem cremes, nem tecnologia vão resolver a celulite. Você pode melhorar um pouco a flacidez, né? Você tem alguns aparelhos bons hoje no mercado que você consegue melhorar. Em áreas grandes como a coxa, você até melhora, mas o problema é que gera irregularidade. Você imagina como é que você pega um aparelho e faz, muito famoso o Morpheus hoje, mas como é que você faz exatamente igual na coxa inteira? Não dá. Tem área que vai ficar mais retraída, área que vai ficar menos da irregularidade, que é uma coisa que é muito comum eu pegar lá com coxas muito irregulares, e aí a gente tem que fazer um trabalho diferente de soltar parte da gordura para igualar com o resto, enfim. E as drenagens, massagens modeladoras? Nada. Para celulite, nada funciona. É só esse tratamento. O corpo inflamado. A gente ouve falar muito sobre inflamação do corpo também. Quem tem corpo inflamado não emagrece. Quem tem corpo inflamado não perde a celulite. O que é um corpo inflamado? Na verdade, assim, aí entra já a parte de medicina integrativa, nutrologia, né? As pessoas que estão com metabolismo descontrolado aí, elas tendem a engordar e aí a gente tem vários exames que detectam que você está com um processo crônico inflamatório ali no corpo e atrapalham muito no emagrecimento, né? Então, eu por ser nutrólogo também, ter feito geriatria e tal, a gente termina tratando a paciente de dentro para fora também. Tem muita paciente que vem especificamente para tirar celulite ou cuidar da flacidez, mas estão obesas, estão com lipedema muitas vezes, estão com outras... Alimentação ruim, pouca hidratação. Aí eu falo, olha, eu vou tratar, mas... Por que a gente também não vai por esse caminho, né? Eu tenho até um caso muito interessante de uma moça que a gente foi uma transformação, né? E então a gente termina tratando tudo em conjunto com o tratamento da celulite. E tem outra coisa, as mulheres que estão com sobrepeso, que pensam em emagrecer, aí falando já de tratamento corporal, é muito melhor você fazer um tratamento como esse, mesmo que não tenha celulite, mas fazer um bioestímulo 360 graus nas coxas, tal, nos braços, barriga, para emagrecer. Por quê? Porque você gera uma malha de colágeno nova. Então, você vai ter menos flacidez no caso do emagrecimento, que é o grande dilema que está aí. As canetinhas falam que estão derretendo as pessoas. Então, a gente tem como minimizar muito isso daí. Entendeu? E você é a favor do uso dos peptídeos como o GHKCU? Ainda eu sei que a gente não tem uma liberação da Anvisa no Brasil, mas em alguns lugares do mundo já existe a comercialização. Você é a favor? Você acha que esses peptídeos, eles realmente serão o futuro de muitos tratamentos? Eu acho que será um futuro, já existe há muito tempo, agora que pegou força, mas eu focaria em usar o que já tem liberação por FDA e por alguns países importantes assim, que tem mais controle, porque ainda não tem estudo suficiente para mostrar que a longo prazo vai trazer algum malefício, né? Porque quantas medicações no passado já foram retiradas do mercado, que viram que depois de 10 anos deu problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente usa para que lá na frente não tenha problema. Então, assim, mas eu sou fã, gosto, muitos funcionam muito bem, mas a gente tem que ter esse bom senso de não exagerar aí na mão. Saber como usar, né? Como usar, com orientação médica. Tentar usar os que já tem mais estudos, que já tem mais respaldo, não sair usando o que dá na telha aí, que o pessoal joga um monte de coisa no mercado aí. Musculação, melhora a celulite, lipedema? Não, melhora músculo, né? Cresce o músculo. Na verdade, assim, a flacidez, quando você preenche, você pega um quadríceps que está muito flácido, você ganha quadríceps, você termina esticando a pele e melhora muito a flacidez.
Mas, como eu falei, o septo da celulite está ali. Se você não romper ele, ele vai ficar ali. Se você engordar, esse septo tracionar a pele, ela aparece. Se você emagrecer, esse septo distracionar, ela some momentaneamente. Mas não sumir a celulite, perder a celulite, você não perde. Agora, uma pergunta muito importante. E essa pergunta até foi de uma amiga. Eu falei que eu ia fazer a pergunta, eu estou fazendo para o doutor. Esses tratamentos são muito caros? Ou a pessoa consegue fazer um planejamento? Porque eu acho que a pessoa olha para o corpo e vê aquele monte de celulite e fala assim, nossa, eu nunca mais vou parar de tratar isso, e o meu caso deve ser muito mais caro do que o caso da minha amiga que tem menos celulite. Fazendo um planejamento, é possível? Às vezes é mais barato do que a pessoa imagina? Olha, eu acho que caro é muito relativo, né? Sim. A gente tem, eu acho que tudo que é prioridade na nossa vida passa a não ser caro, né? As pessoas se organizam, juntam dinheiro para comprar um telefone de 15, 20 mil reais. Para viajar, para trocar de carro, para fazer tanta então, tudo coisa. depende da dor da paciente ali. Mas, também você tem que levar em consideração que é um procedimento definitivo. Ela vai tratar, vai resolver e não vai mais precisar gastar com isso. Diferente de todos os outros tratamentos que elas ficam mensalmente, semestralmente, trimestralmente, anualmente, fazendo alguma coisa, gastando dinheiro, que no final das contas passam a ser caro, né? Caro é aquele negócio que você faz e depois de pouco tempo você tem que refazer, você jogou o dinheiro no lixo. Mas assim, eu acho que as pessoas têm que fazer a avaliação e saber quanto é para se organizar e procurar se organizar para poder realizar. Eu tenho pacientes bilionárias, não é modo de dizer não, e tenho uma paciente que, inclusive, ela passou recentemente na clínica agora para fazer outra coisa, que ela trabalha com faxina, você entendeu? Só que ela se organizou, ela veio, eu fiquei até emocionado na hora, porque ela falou, nossa, doutora, eu te acompanho há mais de um ano, e ela foi guardando, e foi na clínica sem saber quanto custava, né? Aí terminou, lógico, ajudei ela, tudo, porque, né, foi uma honra a pessoa, né? Enfim, mas ela conseguiu realizar o sonho dela, você entendeu? E resolver, ela é de Piracaia, uma cidadezinha de interior. Então, assim, eu acho que tudo é questão de prioridade, entendeu? Mas é acessível, não é uma coisa inacessível, não. É isso, gente. Dr. Cleugo, nosso grego, que traz aí a possibilidade da beleza caminhar junto com você. Você que está com essa autoestima cada vez mais baixa por conta de se olhar no espelho e não se reconhecer. Você que não tem coragem de pensar em namorar porque tem vergonha de tirar roupa, que vai para a praia de vestidão e não tira o vestido nunca, que tem tanto medo de se relacionar por conta do seu corpo, você já pode parar com esse medo, porque existe aqui um profissional que estudou, que faz aí um 360, que cuida da sua longevidade, que cuida da sua saúde, cuida da sua estética, da sua autoestima. É para a gente levar no coração, não é verdade? Um profissional desse, e se planejar aí para poder fazer a consulta. Agora, conta tudo. O Instagram doutor, sem ponto, Dr. Cleugo, arroba Dr. Cleugo. Arroba Dr. Cleugo. Dr. Cleugo. Contrário. Arroba Dr. Cleugo. E o teu consultório é em? A gente tem um consultório em Alphaville, no mesmo complexo do Shopping Guatemi, em Atibaia. E hoje eu fechei, vamos abrir agora aqui em São Paulo, no Itaim. Que a gente vai ficar pertinho agora. Na frente do Fazano ali, assim, do Fazano do Itaim, né? Maravilhoso. Quero agradecer o teu tempo. E olha, não foi fácil marcar essa entrevista, a agenda corrida, e ele conseguiu uma janelinha e veio aqui hoje para participar do programa. Eu estou muito feliz, porque sempre que a gente pode levar informação que transforma a vida, de alguma forma enche a vida da gente de graça. Aproveitando também, esse gancho, você falou de autoestima, eu tenho uma paciente do Rio de Janeiro, rápido, ela fazia terapia por conta das celulites. Coincidentemente, a terapeuta que trabalhava na minha clínica trabalhava onde ela fazia terapia, e ela falou, vai no Dr. Cleugo, já tentei de tudo, não vou, tal. Resumo da história, ela tinha sobrepeso, mas a preocupação dela não era isso, era celulite. Ela tinha 17 anos que ela não ia à praia, não sei quantos anos que não frequentava ciclo social com amigos para não frequentar piscina, essas coisas. E a gente tratou ela está linda agora, mandou o convite para a gente do casamento dela, nem se relacionava mais. Além de tudo, casamenteiro. O que mais você quer? Segue aqui o programa Pode Mais, @PodeMaisOficial, @MaraFerrazOficial. Aproveita, se inscreve no canal,
compartilha, porque boas notícias assim você só vê aqui. Um beijo, até semana que vem, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito a feliz de honra te de estar receber aqui, trazendo informação boa. Muito obrigada.